E aí galera, tudo bem? Eu sou Eduardo Braz e você está no canal Fácil Teologia. E hoje no nosso canal nós temos o prazer de receber o pastor Frank Sobral. Ele é pastor da Igreja Cristã Evangélica El Shaddai, é professor de teologia e está aqui hoje para nos ajudar com mais um tema que é a importância da teologia. Seja bem-vindo, pastor Frank. Obrigado, Eduardo. Bom dia aos nossos irmãos aí que acompanham o canal Fácil Teologia, tanto no YouTube quanto no Facebook. É um prazer estar aqui no canal, um prazer fazer parte desse projeto tão importante para a igreja, um projeto necessário, um projeto que tem realmente o propósito e que certamente já é uma bênção na vida da igreja evangélica brasileira. E vamos tentar ajudar, vamos tentar apoiar o projeto e dar a nossa contribuição. Então podemos ir para a primeira pergunta? Vamos lá. A primeira pergunta é, o que é teologia? Para responder a pergunta o que é teologia, a primeira coisa que a gente precisa dizer o que a teologia não é. E começar dizendo que a teologia, ao contrário do que alguns pensam, a teologia não é um discurso, uma reflexão sobre a fé. Se a teologia fosse um discurso, uma reflexão sobre a fé, então nós estaríamos subjetivando a teologia. Já que a teologia se trata da ciência da fé, então nesse sentido nós teríamos uma teologia para cada indivíduo, porque a fé, no sentido de crença pessoal, ela é individual. E nós não teríamos uma base externa, nós não teríamos um fundamento externo, e como isso estaria fundamentado no próprio indivíduo, nós teríamos uma fé ou uma teologia para cada indivíduo que tem fé. Então a teologia não pode ser a ciência da fé. Por outro lado, alguns entendem que a teologia é a ciência da religião. E aí, nesse sentido, que a teologia se ocupa em estudar as diversas vertentes religiosas. E isso é confundir teologia com ciência da religião. São duas coisas distintas. A ciência da religião, na verdade, ela estuda as experiências religiosas. E se você confundir teologia com isto, com esta ciência da religião, você vai pulverizar o conceito de teologia, entendendo, por exemplo, que todas as religiões são boas, que todas as religiões são válidas. Se você não tem uma base externa para julgar as religiões, para avaliar as religiões, então qualquer religião você vai analisá-la e vai entender que o que de repente existe são religiões que são de algum ponto de vista melhores e algumas religiões que não são tão boas, enfim. Você fica numa abstração. Então a teologia não é ciência da fé. Ela não se preocupa com o fenômeno e com a experiência religiosa do indivíduo em si. E ela nem é ciência da religião, preocupada em analisar as diversas religiões e estabelecer um critério para julgá-las se elas são boas ou ruins. A teologia, ela é a ciência de Deus. Então a teologia ela trata a respeito de Deus, a respeito de tudo que Deus criou e de como este Deus se relaciona com tudo que Ele criou e de como tudo que Ele criou se relaciona com Ele. Então, quando nós pensamos em teologia, nós temos que pensar nessa perspectiva. A teologia é a ciência de Deus. Teologia é uma reflexão a respeito de Deus, a respeito de tudo que Deus criou, de como Ele se relaciona com sua criação e de como a criação se relaciona com Ele. Isso é teologia. Maçou aqui, galera. Eu queria lhe perguntar, a teologia, ela tem uma fonte? A teologia tem uma fonte. O verdadeiro teólogo, ele parte de uma base, há um fundamento inegociável para ele. É Deus falou, é Deus se revelou. Se não houver revelação de Deus, você não pode pensar a respeito de Deus. Se Deus permanecesse escondido, se Deus permanecesse distante, se Deus não tivesse se dado a conhecer, ninguém poderia pensar a respeito de Deus. Então, pelo fato de que Deus falou, de que Deus se revelou, nós temos aí um fundamento para a teologia. Aqui a gente precisa pensar o seguinte, existe um ramo da teologia, podemos dizer assim, chamado de teologia natural. E alguns entendem que por teologia natural você tem que pensar numa teologia construída a partir da natureza, desprezando a revelação especial, desprezando a revelação falada, a revelação escrita, digamos assim, a revelação na palavra. E isso está errado. Isso está errado. Embora nós saibamos que a revelação de Deus ela se dá na natureza, ela se dá na criação, e aí vem aquele conceito, Eduardo, dos dois livros, né? Os dois livros de Deus. O livro da criação, a ideia de que Deus se revelou em tudo que Ele criou, e o livro Bíblia, o livro escrito, o livro Palavra de Deus. Então aí nós temos os dois livros de Deus. Talvez seja exagerado, mas eu gosto de pensar, e acho que nós devemos pensar no seguinte: a revelação de Deus no livro da natureza é trabalho do cientista. É trabalho do cientista.
não é primordialmente um trabalho do teólogo. Qual é o trabalho do teólogo? O trabalho do teólogo é a investigação do livro escrito de Deus, palavra de Deus. Ainda que Deus fale na criação e não se tem como negar isso, o salmista, por exemplo, diz que os céus, Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, diz que Deus se deu a conhecer na criação. Mas esta análise até da revelação de Deus na criação, que o teólogo faz, ele faz a partir da palavra. Ele não pode desprezar a palavra para construir uma teologia entre aspas, natural, desprezando a revelação escrita. Então, nós temos que pensar nisso. Há 2 livros, um desses livros é papel primordial do cientista, e de repente alguém pode ser teólogo, pode ser cientista, mas nem todo mundo é teólogo e é cientista. Então, nesse sentido, o cientista se preocupa com a análise do livro da revelação natural, da revelação da natureza, enquanto que o teólogo ele pensa a partir do livro palavra, Bíblia, revelação escrita. E aí é onde nós temos a fonte da teologia. A fonte da teologia é Deus falou e Deus falou na sua palavra. Esse é o único alicerce seguro para que nós possamos construir teologia ou para que nós possamos refletir teologia, já que a teologia é construída por Deus na palavra, então nós precisamos refletir a respeito dela. E a fonte para isso é a palavra de Deus. Então, pastor, qual a necessidade da teologia? É que a teologia é imprescindível para que nós conheçamos a Deus. Você não pode conhecer a Deus sem a reflexão teológica. Então, o que o teólogo faz? O que o teólogo faz, então, é nos ajudar a refletir a respeito de Deus de forma profunda para que a nossa experiência com Deus seja cada vez mais profunda e bíblica, mais profunda e fiel ao que Deus estabeleceu como sendo a experiência com Ele. É preciso que nós entendamos que pouca reflexão a respeito de Deus vai produzir em nós pouca experiência verdadeira com Deus. A necessidade da teologia é que nós precisamos conhecer a Deus de forma mais profunda para que possamos experimentá-lo de forma mais profunda. Pastor, a gente ouve muitas pessoas falar que a teologia esfria o cristão, né? Esfria o crente. Mas quando a gente está pensando em teologia aqui, a gente está vendo que é um aproximar, é um pensar, é um refletir em Deus. Então por que muitas pessoas dizem que teologia esfria? Ela esfria mesmo? Depende da teologia. Eu acredito que quando pessoas dizem que teologia esfria o crente, talvez elas estejam pensando numa abordagem teológica como, por exemplo, do liberalismo teológico. E quando a gente fala liberalismo teológico, a gente coloca um monte de coisas aí no pacote. Talvez teologia da prosperidade, que não é teologia. Nunca serão! Jamais serão! Nunca! Jamais! Não teologia é teologia da prosperidade não é teologia, é lixo. É lixo, então fuja também da teologia da prosperidade. Enfim, ou talvez a pessoa tenha tido uma experiência, um contato com alguém que se dizia um teólogo, mas que na verdade não era teólogo de fato. Por que não era teólogo de fato? Porque eu vou, por exemplo, citar 3 teólogos de fato e vou mostrar que, ao contrário do que se pensa, a teologia não esfria, a teologia aquece o coração. Agostinho, Calvino e mais próximo de nós, não tanto mais próximo, mas mais próximo de nós, o próprio Jonathan Edwards. Esses homens eram Edwards. Esses caras eram... Pode, fique à vontade. Tá? Esse rapaz aqui. Biografia fantástica do Jonathan Edwards. Então, veja só, por que eu citei esses 3 irmãos, esses 3 personagens da história da igreja? Porque foram 3 teólogos extraordinários. Nós hoje, ainda hoje, nós somos abençoados por Deus com o que eles escreveram, com o que eles refletiram teologicamente. E se você observa as vidas desses 3 homens, você vai perceber nas vidas dos 3 uma paixão por Deus, uma paixão por Cristo, uma paixão pela glória de Deus, que isso demonstra que a teologia deles, ao contrário de afastá-los de Deus e de esfriar os seus corações, aqueceu os seus corações. Porque o que acontece? É que as pessoas confundem atitudes de alguém que se diz um teólogo com, de fato, alguém que é um teólogo e que vive a sua teologia. Então, uma experiência com alguém que passe a ideia de que a teologia é uma coisa árida e sem vida, pode ter passado esse conceito, mas não é um conceito verdadeiro. A teologia não esfria o crente. Pelo contrário, veja, quando você se aproxima da luz, o que acontece? Você vê as coisas mais claramente. Quando você se aproxima do fogo, o que acontece? Você se sente mais aquecido. A teologia ela nos aproxima do fogo e da luz, no sentido de que Deus é o nosso fogo e a nossa luz. Nós nos aproximamos de Deus, desta luz e deste fogo, nós vemos as coisas mais claramente, nós vemos Deus mais claramente,
Nós percebemos a santidade, a majestade, nós percebemos a bondade, nós percebemos o caráter perfeito de Deus. Nós percebemos, por outro lado, a nossa insignificância, a nossa miséria, o nosso pecado. E nossos corações não podem esfriar diante disso. Na contemplação de tudo que Deus é, os nossos corações exultam. Mas, por outro lado, na contemplação de tudo que Deus é e diante da nossa insignificância, da nossa própria, do nosso próprio pecado, os nossos corações tremem diante de Deus. Então, é impossível você ficar frio diante dessas coisas. Há a sensação de temor, há a sensação até que Cristo revele o seu amor de medo de Deus. Mas, por outro lado, há um encantamento quando você contempla a beleza suprema do universo, quando você contempla algo que os teus sentidos, eles são pequenos para ir na totalidade. Você não chega nem a uma ínfima proporção de tudo isso. Por outro lado, quando você se aproxima do fogo, você sente calor e a aproximação de Deus, ela tem que incendiar o coração. Um homem que é teólogo, ele tem o coração queimando, ardendo. Ele tem o coração incendiado porque ele se aproxima do fogo que aquece todas as coisas no universo, que é Deus. Então a teologia, ela esfria alguma coisa assim, mas ela esfria a falsa fé. Ela joga um balde de água fria na falsa fé. Pronto, o que a teologia faz é isso, ela incendeia nossos corações como um holocausto para Deus. Então, gente, foi desmistificado esse negócio de que teologia esfria. A teologia ela só apaga o falso fogo, mas incendeia o verdadeiro fogo. Então, pastor, vamos para a última pergunta. Qual o propósito final da teologia? Muito bem. Bom, eu gosto muito do John Piper e ele... O cerne da teologia dele diz que é construído naquela expressão de que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Então eu gosto de pensar e na verdade isso é o caminho para pensar, é que a teologia é para a glória de Deus. Nós vivemos em um universo, alguém já disse, que parece ser sobre nós, mas é sobre Deus. Tudo que existe é dele. O apóstolo Paulo, na consumação daquele seu hino magnífico, majestoso, lá em Romanos capítulo 11, versículo 36, ele diz exatamente isso a respeito de Cristo, né? Porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo foi por ele. Então veja, o propósito final, o alvo final da teologia é que Deus seja glorificado. O alvo final da teologia é que nós voltemos o nosso olhar para Deus e de que todos os pontos desse universo sejam ligados a Ele. De que desde a mais distante galáxia até o menor, o mais imperceptível vírus que existe, desde o maior diamante que está sob a Terra, até o homem mais brilhante que já pisou na face da Terra, desde o anjo mais reluzente, tudo existe no universo por causa de Deus. O alvo final, o propósito final da teologia é a glória de Deus. Teologia é pensada, teologia é refletida, podemos dizer teologia é feita para que Deus seja glorificado. Quando nós escrevemos teologia, quando nós proferimos um discurso teológico, o que tem que arder nos nossos corações, o que tem que estar firme em nossas mentes como uma convicção inamovível é que Deus seja glorificado, que Ele seja exaltado, que Ele seja engrandecido, que a majestade, que a beleza, que a excelência dele seja contemplada. E é por isso que há teologia, para que Deus seja glorificado. Amém, glória a Deus. Pessoal, chegamos ao fim. Eu espero que vocês tenham entendido e que, de verdade, que vocês sejam abençoados. Eu agradeço ao pastor Frank pela disposição de me receber e eu espero lhe ver mais vezes aqui no nosso canal. É um prazer para mim conversar com você e conversar com os nossos amigos, aí, nossos irmãos. Então, galera, se você está no YouTube, se inscreva, curta o vídeo. Se você está na fanpage Fácil Teologia, curta também, compartilhe com seus amigos. Deus abençoe todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.